No vale de Relá, o silêncio era pesado, quebrado apenas pelo vento que soprava entre duas colinas. De um lado, o exército filisteu, confiante e numeroso. Do outro, os israelitas, paralisados pelo medo. Por 40 dias, a mesma cena se repetia, um impasse de aço e temor que parecia não ter fim. A vastidão do vale entre eles não era apenas uma distância física, mas um abismo de coragem que os israelitas não conseguiam cruzar. A tensão pairava no ar, uma promessa de batalha que nunca se concretizava, mantendo dois povos cativos da hesitação e do medo. Da linha de frente filisteia, uma figura colossal emergia, cuja sombra parecia devorar a luz do sol. Era Golias de Gate, um gigante vestido em bronze, brandindo uma lança cuja ponta de ferro pesava mais do que um homem comum poderia erguer. Sua voz ecoava pelo vale, um trovão de escárnio e desafio. Escolham um homem, e que ele venha lutar comigo. Se ele me vencer, seremos vossos servos, mas se eu o vencer, vocês serão nossos. Cada palavra era uma faca cravadando o moral de Israel. Nos rostos dos soldados israelitas, o pavor era uma máscara pálida. Ninguém ousava responder ao desafio. Enquanto o medo reinava no acampamento, um jovem pastor chamado Davi chegou, trazendo pão e queijo para seus irmãos que serviam o exército, alheio ao terror que dominava o local. Ele caminhava com a simplicidade de quem conhece apenas os campos e as ovelhas. Foi então que ouviu os gritos arrogantes de Golias. Uma indignação justa incendiou seu coração ao ver o exército do Deus vivo humilhado e acovardado por um único homem. Para Davi, aquilo não era apenas uma afronta militar, mas uma blasfêmia que não podia ficar sem resposta. Movido por essa convicção, Davi apresentou-se perante o rei Saul. Que ninguém perca a coragem por causa dele. Teu servo irá e lutará com este filisteu, declarou o jovem pastor com uma confiança que beirava a insanidade aos olhos dos veteranos. Saul, cético, olhou para a juventude e a pequena estatura de Davi. Você não pode lutar contra ele. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Mas Davi insistiu, contando como havia matado um leão e um urso para proteger seu rebanho, afirmando que o mesmo Deus que o livrou das garras das feras o livraria das mãos do gigante. Convencido, Saul ofereceu sua própria armadura, mas ela era pesada e desajeitada para Davi, que a recusou, preferindo confiar nos meios que conhecia. Davi então desceu ao leito de um riacho próximo, com um olhar focado e uma calma que contrastava com a tensão ao redor. Ele se agachou e escolheu 5 pedras lisas, perfeitas para sua funda. Não havia armadura reluzente, nem espada forjada para a guerra. Suas armas eram um cajado de pastor, uma funda de couro e uma fé inabalável. Com as pedras no alforje, ele caminhou em direção ao campo de batalha. Seu rosto, uma mistura de serenidade e determinação feroz, pronto para enfrentar o impossível. Ao ver Davi se aproximando, um pastor franzino armado apenas com uma funda, Golias gargalhou. Sou por acaso um cão, para que venhas a mim com paus? Zombou o gigante. Mas Davi não se intimidou. Você vem contra mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Com essas palavras, ele colocou uma pedra na funda e começou a guirá-la sobre a cabeça. O ar sibilou. Em um movimento fluido e preciso, a pedra foi lançada, cortando o ar em direção ao seu alvo. A pequena pedra encontrou seu destino, cravando-se na testa desprotegida do gigante.
O som do impacto ecoou pelo vale, seguido pelo baque surdo de um corpo colossal caindo por terra. Golias, o invencível, tombou com o rosto no chão. Davi correu, pegou a própria espada do gigante e, com um único golpe, selou a vitória. Ao verem seu campeão caído, os filisteus entraram em pânico e fugiram desordenadamente. Um grito de triunfo irrompeu das fileiras israelitas, que agora perseguiam seus inimigos em fuga, transformando o medo em uma vitória retumbante. De pé sobre o campo de batalha, o jovem pastor Davi ergueu a cabeça do gigante, um símbolo improvável de vitória. Aclamado pelo povo, ele não era mais apenas um pastor, mas um herói que provou que o tamanho do adversário não importa quando se tem a coragem nascida da fé. Sua jornada nos lembra que, muitas vezes, as maiores vitórias não são conquistadas pela força bruta ou por armas poderosas, mas pela convicção inabalável e pela coragem de enfrentar gigantes, não importa quão assustadores eles pareçam. A aclamação ecoava pelas ruas de Israel, uma sinfonia de alegria e alívio. O povo celebrava não apenas uma vitória, mas o surgimento de um herói improvável. Davi, o jovem pastor, retornava do vale de Elá não com ovelhas, mas com a cabeça decapitada do gigante Golias. As ruas se encheram de música e dança, uma celebração vibrante pela libertação do medo. Do seu palácio, o rei Saul observava. Inicialmente, um sorriso de satisfação pairava em seus lábios ao ver o inimigo derrotado, mas uma sombra de inquietação rapidamente começou a turvar seu semblante. Ele via não apenas um herói, mas um potencial rival acendendo nos corações do seu povo. A semente da inveja encontrou solo fértil no coração do rei. Dentro dos muros do palácio, o cântico das mulheres ecoava, uma melodia que se tornaria a trilha sonora da obsessão de Saul. Saul matou os seus milhares, mas Davi, os seus 10 milhares. Cada repetição era como um golpe em seu orgulho. A popularidade de Davi não era mais uma bênção para o reino, mas uma afronta pessoal ao seu poder. A admiração que antes sentia se transformou em amargo ressentimento. Sentado em seu trono, o rosto do rei se contorcia em uma máscara de fúria e ciúme. A admiração do povo por Davi soando como o prenúncio de sua própria queda. Atormentado por um espírito maligno que se manifestava como uma escuridão que o consumia. A paranoia de Saul se transformou em violência, em um acesso de fúria, enquanto Davi tocava sua harpa para acalmar a alma do rei. Saul arremessou sua lança com intenção mortal. Davi, ágil e talvez divinamente protegido, desviou-se por um triz. Não satisfeito, Saul começou a enviar o jovem guerreiro para as batalhas mais perigosas, missões suicidas disfarçadas de honra militar, esperando que a espada dos filisteus fizesse o trabalho que sua lança não conseguiu. Contudo, para a frustração do rei, Davi retornava sempre vitorioso, sua fama e favor diante de Deus e dos homens crescendo a cada dia. Em meio à crescente hostilidade do rei, uma aliança inesperada floresceu. Jonatas, o filho de Saul e herdeiro do trono, viu em Davi não um rival, mas uma alma gêmea. Ele amou Davi como a si mesmo e, em um gesto de profunda lealdade, despiu-se de suas insígnias reais, sua capa, sua espada, seu arco, e as deu a Davi, selando um pacto de amizade eterna. Foi Jonatas quem, com o coração pesado, advertiu seu amigo sobre as intenções assassinas de seu pai, arriscando tudo para proteger aquele a quem Deus havia escolhido. A perseguição se intensificou e o palácio deixou de ser um lugar de honra para se tornar uma armadilha. Saul, cego pela inveja, enviou seus soldados para a casa de Davi
com ordens de matá-lo ao amanhecer. Foi Mical, sua esposa e filha do próprio Saul, quem arquitetou a fuga. Enquanto Davi descia por uma janela para a escuridão da noite, Mical montava uma farsa, colocando um ídolo na cama e cobrindo-o para enganar os mensageiros de seu pai, ganhando tempo precioso para o homem que amava. Agora um fugitivo, Davi trocou os corredores do palácio pela vastidão árida do deserto. Sozinho e caçado, ele buscou refúgio em cavernas e fortalezas remotas. Mas mesmo no exílio, sua liderança inata brilhava. Logo, um grupo de homens descontentes, endividados e aflitos começou a se juntar a ele. Davi, o herói perseguido, torna-se o capitão de um bando de renegados, cuidando deles e transformando-os em um exército leal. No deserto, ele aprendeu a depender inteiramente de Deus, forjando a resiliência que o prepararia para o trono. Enquanto o sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons de incerteza, a imagem de dois destinos se solidificava. De um lado, Saul, o rei em seu trono, consumido pela escuridão de sua própria inveja. Do outro, Davi, o fugitivo no deserto, olhando para o futuro com uma fé inabalável, sustentado pela promessa de Deus. A coroa ainda não estava em sua cabeça, mas seu coração já reinava com a confiança de que o plano divino, por mais tortuoso que fosse o caminho, se cumpriria.